A gente sabe que o estoicismo ele ganhou muita repercussão nos últimos tempos. Eu acho que se a gente for olhar, por exemplo, o Ryan Holiday, que é um escritor contemporâneo que puxa muito do estoicismo, a gente vai pegar outros teóricos que acabam se embasando muito Das sobre filosofias tem bastante livro pop science, assim, ou de autoajuda, né, nessa temática, mais do que muitos outros. Sim, sim. Exato, né? Então, ganhou muito reconhecimento. Então, eu te faço duas perguntas. A primeira, o que é estoicismo? E a segunda, o que tu acredita que aconteceu com o estoicismo que que fez com que ganhasse a dimensão que ganhou hoje em dia na cultura pop, assim? Eu acho que essas perguntas, elas se encaixam bem. O que é o estoicismo? É uma filosofia da época que se chama helenística, ali 100 a.C., 50 a.C., 30 a.C., a gente não sabe certa data, que vinha junto com o cinismo e o epicurismo. Então, na verdade, com a morte de Sócrates, se é que Sócrates existiu, mas os ensinos de Platão, que se referenciam a Sócrates, criaram-se escolas filosóficas que todo mundo tentavam responder a pergunta de qual a vida que vale a pena ser vivida. E todo mundo dizia, a minha versão é a melhor. Né? Um pouco o que acontece hoje na psicologia com as linhas teóricas. Com as linhas, a minha é a melhor. Não mudou muito. Eu segue... O ser humano é ser humano. Isso. O meu é sempre o melhor. Né? Aí, dentre essas três, o epicurismo, o cinismo, tinha o estoicismo. O estoicismo, ele surgiu com Zeno de Citium, que era um cara que estava fazendo uma viagem para a Grécia, e a embarcação dele afundou, ele perdeu todos os pertences, ele era um cara abastado. E a partir dali ele começou a estudar com um cínico, a filosofia, né, de como viver a vida. E o cínico, só para o pessoal entender, é uma filosofia relacionada a não tenha posses, viva com o menos possível, de desprendimento total dos bens, né? Então nós temos, por exemplo, Diógenes, o cínico, ou Diógenes, o cachorro, que era um cara que vivia num baú. Literalmente, né? Estilo Chaves, assim, no centro, ali, tá? E ele não se apegava a nada. Ele dizia assim, os filósofos já sabiam naquela época que a vida é sofrimento, certo? Que a vida é sofrimento. Então eles tentavam ver qual é a melhor vida de ser vivida no sentido de menos sofrimento. Né? Para o cinismo, a ideia é, não vou me apegar a nada, não vou ter nenhum bem, porque tudo é efêmero, tudo passa. E isso vem também da filosofia oriental. Nós vamos falar um pouco aqui relacionado ao budismo, etc. Que o estoicismo vai beber dessa fonte de que nada é seu, tudo é da natureza. Né? A sua namorada, a sua esposa que está aqui assistindo, a minha, não são nossas. Um dia vai haver um rompimento. Seja um rompimento de relacionamento, seja porque alguém vai morrer. Não sei que vocês fazem uma coisa meio Romeu e Julieta, assim, os dois ao mesmo tempo. Né? Mas acaba tendo de uma forma ou de outra um rompimento. Tem um rompimento, né? E isso gera sofrimento. Então tudo é passageiro. Né? E aí, a pergunta que a filosofia nessa época vai tentar responder é como lidar com essas coisas que tudo passa. O cinismo não vou me apegar a nada, vou viver uma vida simples. Tem uma passagem lá do Diógenes que ganha notoriedade. Duas, na verdade. A primeira é que ele, naquela época, não sei porquê, mas lentilha era um alimento para pobres, ou como se fosse assim, um pão com água hoje em dia. E aí ele estava comendo lentilha, e um soldado do Império estava dizendo, Diógenes, se tu bajulasse um pouco o imperador, tu não precisava ficar comendo lentilhas o tempo todo. E ele olha pro funcionário lá, né, o guarda lá, e diz assim, e se tu aprendesse a comer lentilhas, não precisaria bajular tanto o imperador. E o outro é que ele tá lá no barril dele, e vem Alexandre o Grande, próximo a ele, Diógenes ganha fama por viver lá no barril com os cachorros. E Alexandre o Grande se posta na frente dele, e diz, eu sou Alexandre o Grande, não sei o que, eu posso te dar qualquer coisa, o que tu gostaria? E ele diz, eu gostaria que tu desse um passo pro lado, porque tu tá tapando o meu sol. Então ele é um cara completo desprendimento, o cara mais importante do mundo naquela época, o imperador para na frente dele e diz, para mim, o imperador da Macedônia e todo o resto. É indiferente, né? E aí o estoicismo, ele começa a beber dessa escola, mas ele faz um seguinte rompimento, e talvez por isso ele tenha ganho popularidade naquela época. Vamos ver depois o hoje. Sim, eu acho que é uma coisa diferente. O cotidiano. Que é o seguinte, você não precisa se desfazer das suas posses. Você pode continuar com as suas posses, mas saiba que elas não são suas. Então o estoicismo, os três filósofos principais, ao menos que nós temos notícia, porque tinham muitos mais, mas os livros não seguiram, nós não
não sei se foi destruído ou qualquer coisa do tipo. É Marco Aurélio, que era um imperador, depois, né, de um determinado período. Sêneca, que era uma espécie de senador. E Epíteto, que era um escravo. Então nós temos do alto escalão ao mais baixo possível, né? Do imperador ao escravo. O que eu acho, que eu imagino que, não sei se tu concorda comigo, que também, por si só, já tem um certo ar romântico em relação a isso, né? Que pode ir tanto do imperador até o escravo. Qualquer um. Ou o imperador pode ser tão feliz quanto o escravo tão feliz quanto o imperador. Então, feliz, entre aspas, que nós vamos ver pro estoicismo, a felicidade é uma palavra complicada. Mas até interessante, né? Porque ganha certo um romantismo, né? Se a gente for parar pra pensar até hoje em dia, como a gente pode estar olhando para isso, ganha um olhar que pode se vender dessa maneira. Qualquer um pode chegar lá ou qualquer um pode aplicar a si. Isso. Com certeza. Então, o que o estoicismo vai trazer, principalmente a ideia da dicotomia do controle. Na verdade, se resume a isso. Eu consegui separar as coisas que são minhas, ou que estão sobre a minha posse momentaneamente, que estão no meu controle, e as que não estão. As que estão e as que não estão. Então, sobre as minhas posses estão os meus pensamentos, trazendo para a TCC não os nossos pensamentos automáticos, talvez, mas nossos pensamentos alternativos. Eu controlo como eu vou reagir às situações, seja meu pensamento alternativo ou meu pensamento automático, ou meu comportamento, que é como eu vou reagir às situações que acontecem. O resto não está sob meu controle. Nada está sob meu controle. Minha saúde não está sob meu controle. Meu namorado não está sob meu controle. Minha casa, que está lá com uma escritura, não está sob meu controle. O governo pode vir e tirar minha casa se ele quiser. Eu gosto muito de pensar. Tem um dado físico muito interessante. Que, por exemplo, como é que a gente sabe que o sol vai nascer no outro dia? A gente não sabe. Essa é uma boa pergunta. A gente, na verdade, não sabe. E, na verdade, a gente não sabe se o sol não explodiu agora. Por quê? Porque demoraria 8 minutos para a informação do sol ter explodido chegar em nós. Então, de novo, a gente leva certos dados como verdades por causa da probabilidade de algo acontecer, mas que, de novo, a gente não tem controle e a gente nem sabe se isso realmente irá acontecer. Perfeito. Esse é um bom exemplo. Então, eu não posso contar com o dia de amanhã. Isso não está sob meu controle. O que está sob meu controle é o momento de agora. E depois a gente vai ver como isso impacta. Que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma base filosófica do estoicismo. Da frase, não são os fatos, mas como eu interpreto os fatos. Né? Assim como, e aí respondendo também a primeira pergunta de por que filosofia é legal, todo o modelo de psicoterapia bebe da filosofia. A psicoterapia, a psicologia, no seu estudo, né, teórico ou prático, que é a psicoterapia, vem da filosofia. E da filosofia clínica, se a gente pensar na psicoterapia também. Sim. Perfeito. Então, Psicanálise vem principalmente de Nietzsche, embora Freud não goste de admitir, eu não gostava de admitir, tinha um monte de livro de Nietzsche lá na sua biblioteca. Né? O existencialismo, quando tu pega Carl Rogers, ou a Gestalt terapia, Carl Rogers, Gestalt terapia vem do existencialismo, Sartre, Camus. Terapia cognitivo-comportamental tem a base no estoicismo, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, fica meio solto, tô na primeira pergunta aqui, devaneando, fica meio solto a gente estudar psicologia ou funcionamento do paciente sem estudar essa base, na minha concepção. Isso que me atraiu até lá. Né? Mas voltando ao estoicismo, né? O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia que prega como melhor viver a vida. E para eles, o melhor viver a vida tinha a ver com a ataraxia, ou o que chamava de se dar bem com seu daimon interno, eudaimonia, que é um suave navegar. O objetivo do estoicismo é ter um suave navegar pela vida. A vida é uma porcaria, a vida é uma merda no sentido de altos e baixos, ok? A vida tem sofrimento. E como que eu posso achatar essa curva no sentido de sofrer menos com as coisas difíceis que acontecem? Mais ou menos essa é a filosofia deles. E a forma de eu sofrer menos é eu sempre focar naquilo que eu controlo. E abrir mão daquilo que eu não controlo. O que eu não controlo é indiferente. Por exemplo, imagine que você vai jogar uma partida de tênis. Nós estamos gravando esse podcast aqui. Que dia é hoje? 18? Hoje é dia 18 de julho. 18 de julho, né? Ontem teve a final do campeonato... Anteontem teve a final do campeonato de tênis importante lá. Lá em Wimbledon, que o Carlos Alcaraz ganhou do Djokovic, gente. Incrível jogo. Uma bela partida, na verdade. Incrível. Sim. Imagine que você vai jogar uma partida de tênis. E aí a pergunta que a gente faz quando a gente entra numa quadra, por exemplo, você telespectador, seria qual que é o seu objetivo ao entrar numa quadra para jogar uma partida de tênis? Muitos vão dizer, ganhar a partida.
Ganhar a partida não é um bom objetivo estoico. Foge do nosso controle. Ah, como assim? Pode ser que você tenha uma cãibra, pode ser que você tenha um problema de disenteria, pode ser que você passe mal na noite anterior. Pode ser, isso se você for muito bom. Se você não for muito bom, pode ser que você jogue contra um Alcaraz, contra um Djokovic, provavelmente você vai perder. Pode ser que você tenha muito azar naquele jogo. Pode ser que o juiz roube de você. Não sei, qualquer coisa pode acontecer. Ganhar a partida foge do seu controle. O que está no meu controle quando eu entro numa quadra de tênis? O meu comportamento, momento a momento. A cada ponto, jogar o melhor que eu posso. Mesmo que o melhor que eu posso não seja tão bom. Aí eu recalibro pro próximo ponto e digo, bom, agora tá no meu controle esse ponto jogar o melhor que eu posso. Agora é esse, agora é esse, agora é esse. Esse tipo de mentalidade é o que torna o estoico aquela visão de ele é indestrutível. Porque eu sempre puxo pro meu controle, momento a momento, as ações. Independente do que aconteça. Sabe? E isso responde um pouco porque que eu acho que talvez seja um pouco popular hoje em dia. Tu já trouxe a ideia, né? Do imperador ao escravo, pode ser aplicada por qualquer um. E vamos pegar o escravo. Epíteto era um escravo do império em determinado momento. Ele não estava feliz ou satisfeito em estar privado da sua liberdade, ou fazer trabalhos que não gostava. Mas se ele acordasse todo dia dizendo, mas que merda eu estar aqui, que injusto isso aqui, que porcaria isso aqui, ele ia eliciar o comportamento de raiva e ele fazer o que com essa raiva? Socar as paredes? Porque ele ia continuar preso. Então isso foge a liberdade foge do nosso controle. Se vier um monte de gente aqui que quiser me prender, me botar num quarto escuro, pode fazer. Isso não está sob o meu controle, sendo justo ou não justo. O mundo não é um lugar justo, os estoicos sabiam disso. O que está no controle de Epíteto? Fazer o melhor que ele pode enquanto ele está lá preso. Ler os livros dele, se exercitar, tentar dormir, viver a vida dentro do que ele pode. É mais ou menos essa a ideia do estoicismo, e talvez isso tenha um componente que traga de apelativo para as pessoas, porque as pessoas passam sofrimentos no seu dia a dia, e quando olham uma filosofia dessa, pô, o escravo conseguia se dar bem, como é que eu não vou conseguir regular para eu trazer as coisas para o meu controle? É uma filosofia de empoderamento, de certa forma, sabe? E eu não sei se tu concorda, mas eu acredito também que uma explicação que ao menos faz sentido para mim de porque o estoicismo ganhou tanta notoriedade é que ela é uma filosofia muito aplicável e prática. Perfeito. Porque existem outras visões, até mesmo filosóficas, que por mais que façam muito sentido e talvez até reduziriam a forma de lidar com o sofrimento e facilitariam, né, esse mal-estar associado a sofrimento. Fica muito no sexo dos anjos, né? Fica muito difícil de ser aplicado. E até mesmo, por exemplo, quando a gente falou, né, do Ryan Holiday e de outros livros assim que entram realmente na cultura popular, é aplicável, fica mais claro, né, de como fazer as coisas. Sim, perfeito, muito bem colocado isso. A filosofia naquela época, os filósofos eram tidos como médicos da alma. Médicos da alma, leia, psicoterapeutas, não tinha essa palavra. Sim. Mas eles eram os psicoterapeutas. Quando alguém tinha alguma enfermidade na alma, algum sofrimento, ia falar com um filósofo. E o filósofo fazia aconselhamento. Bom, o que isso parece? Sim, psicoterapia, né? Só não custava R$300 a hora, mas era psicoterapia. Sim. Então, então, eles têm um cunho prático de aplicação. Não a filosofia estoica, não é aquela filosofia da biblioteca, de eu vou sentar a bunda numa cadeira e ficar o dia inteiro lendo livros, tendo a teoria e não colocando ela em prática. Isso para eles é o contrário do que é a filosofia. Tanto que os exercícios de exposição que a gente vê em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a pessoa ansiosa social, tem medo de falar em público, vai lá e se expõe, fala em público. Tem medo de cachorro, vai lá e olha um cachorro. Né? Isso vem do estoicismo. Né? Então, era uma pegada prática do dia a dia de como viver a vida. Se um sujeito chegasse para um pensador estoico e dissesse assim, e aconteceu relatos disso, em alguns dos livros colocam, eu estou muito ansioso porque eu tenho medo de perder minha fortuna. O estoico ia dizer, então você vai passar um mês na rua como um mendigo, até não sentir mais problema nisso. Que é o que o Ellis puxou para qual é o pior cenário possível. Só que eles colocavam na prática. Hoje eu não recomendo, talvez seja meio perigoso, etc. Mas você pode fazer exercícios de exposição em algum grau similares.
sabe? Sim, e até mesmo quando a gente pensa nisso, né? O Marco Aurélio, que, querendo ou não, o imperador romano, ele faz algumas dessas expedições, vamos colocar dessa forma. Perfeito. Ele faz essas exposições e ele coloca isso nas meditações dele, né? Que é o livro que a gente tem hoje, que a gente pode ver. E é realmente interessante da gente poder pensar sobre todas essas questões que são sentidas, né? E eu acho que e a gente vai voltar nisso depois, eu acho que é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente olha estoicismo como uma lógica de desapego e de desconexão e racionalização, Sim. que não é necessariamente o que a Sim. própria filosofia ela traz, Sim. mas que muitas vezes ela acaba sendo aplicado ou taxado para essa visão. Até o adjetivo estoico é sinônimo de frieza, né? Aqui no Brasil talvez não tanto, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um cara estoico. É isso. É aquele cara racional que não se conecta Que não sente. que não se conecta emocionalmente.